Fala aí, beleza? Eu sou o Inventor Miguel, o original, carne e osso. Trabalho com tecnologia há 2 décadas. Lembrando, se você gosta desse assunto, você está no lugar certo. Se inscreve no canal, que toda semana tem novidade sobre as tecnologias emergentes. E agora, bora pro vídeo. A inteligência artificial não faz nada. Quem faz são os humanos que usam a inteligência artificial. A inteligência artificial que tomou conta das manchetes. Então, comparam a inteligência artificial à descoberta do fogo, a popularização da internet. A capa da Exame, em setembro do ano passado, foi só sobre inteligência artificial. Ela vai substituir empregos, vai criar outros empregos, impacta todos os setores da economia. Eu vou mostrar alguns aqui. A capa da Exame, em 1971, dizia que o capitalismo ia mudar e questionava quem sabe usar o computador. E quem não souber usar um computador vai ficar para trás. E, ano passado, a capa da Exame falou a mesma coisa, só que, ao invés do computador, era a inteligência artificial. O capitalismo está mudando. Quem não sabe usar a inteligência artificial vai ficar para trás. Essa é a mensagem. Essa foto aqui é a foto de um tear, mais especificamente o tear de Jacquard. Todas essas imagens foram geradas com inteligência artificial. Eu escrevi o texto e a inteligência artificial gerou, né? Eu criei com a inteligência artificial. Eu fui no Museu de Tecnologia em Berlim, dos melhores museus de tecnologia que eu já fui, e ele é todo dividido em alas, contando a história cronológica da tecnologia. E a primeira ala, quando eu entrei lá, tinha um monte de máquina de costura e teares. E eu fiquei assim, pensando, pô, máquina de costura, o que isso tem a ver com tecnologia? Aí eu parei em frente ao tear de Jacquard, tem uma plaquinha ali, fui ler a plaquinha, e o tear de Jacquard foi o seguinte, o Jacquard era um artesão que fazia tapetes, e um dos tapetes que ele fez ficou muito lindo, todo mundo queria um tapete igual. Só que não dava para fazer um tapete igual, porque cada artesão tinha que fazer manualmente o tapete. Então, o que ele fez? Ele codificou o tapete dele numa mídia, numa cartela, e criou um tear, onde ele colocava aquela cartela, girava a manivela e produzia um tapete igual. Essa é a origem da computação. O que é um computador? Um computador é uma máquina que tem uma mídia, um HD, um pendrive, um CD, um disquete, que recebe inputs meus e produz um resultado numa tela. No caso do tear de Jacquard, era num tapete. E aqui, falando de 4 conceitos de inteligência artificial, o primeiro deles, em inteligência artificial, vou contar mais uma história, a história do Alva John Fisher, que é o grande inventor da máquina de lavar, uma história de amor, inclusive, a invenção da máquina de lavar. Ele era um metalúrgico americano, e depois do trabalho, ele ficava sentado na porta da sua casa, assistindo a sua amada esposa lavar as roupas. Ela lavava as roupas na beira de um rio, e ele ficava ali parado olhando. E ela começou a ficar irritada com aquilo, aí ele via ela batendo na roupa com raiva mesmo, assim, e ela, pô, John, você vai ficar aí olhando eu lavar aqui a roupa, não vai me ajudar e tal. E mal sabia ela que ele estava bolando na cabeça dele uma máquina capaz de imitar a inteligência da esposa de lavar roupa. E ele criou a máquina de lavar. Ele via que ela batia a roupa de um determinado jeito, como é que se diz, né? Enrolava de um outro jeito, dobrava. E aí ele criou uma máquina onde você botava a roupa, girava uma manivela e a máquina imitava a esposa. E criou a máquina de lavar. Inteligência artificial, então, é quando uma máquina é capaz de fazer algo que antes só um ser humano era capaz de fazer. Esse é o grande conceito de inteligência artificial. Machine Learning, para explicar Machine Learning, eu gosto desse GIF porque ele mostra uma impressora apanhando. Eu tenho uma péssima relação com impressoras, sempre tive. Meu primeiro contato com Machine Learning foi há uns 15 anos atrás. Eu trabalhava numa gestora de recursos e eu comecei a observar o analista de operações que chegava super cedo, ficava na impressora um tempão, volta e meia o toner da impressora travava, por algum motivo a área de TI, que tem que resolver problema de toner de impressora, não sei por que isso né, mas enfim. E eu ia lá consertar o toner da impressora, aí eu observava que ele tirava um monte de papel, grampeava e voltava para a mesa dele, aí eu olhava o papel, olhava a tela e dava um tique no papel. Olhava o papel, olhava a tela e dava um tique no papel. Aí eu comecei a pensar, bom, se saiu da impressora, estava no computador. E se está na tela, está no computador. Ou seja, talvez eu possa eliminar a impressora, a maldita impressora dessa jogada. Fui conversar com ele, com o Guilherme, o nome dele, e o que ele estava fazendo era classificar o extrato. Ele precisava comparar o extrato do banco com os controles internos. Só que não tinha um padrão, né, no texto do extrato, cada coisa era de um jeito. Então, por exemplo, tinha lá compra de Petrobras, venda de Vale, compra de Itaúsa, enfim. E ele precisava classificar aquilo. Então, eu criei um algoritmo de machine learning que, ensinando para ele que, quando vinha compra de Petrobras, eu classificava
compra de ações, operação de ações. Quando vinha compra de vale, ele classificava como operação de ações. Quando vinha taxa de manutenção de conta, ele classificava como taxa bancária. Se viesse alguma descrição que não estava aprendida pela máquina, eu ia lá e eu treinava a máquina. Eu estava fazendo uma coisa chamada aprendizado supervisionado, supervisionando a máquina para ensinar a máquina a classificar os lançamentos de um extrato. Então, isso é machine learning. Machine learning é a forma como nós ensinamos a máquina. No meu caso aqui, eu ensinava a máquina simplesmente dizendo para ela como ela deveria classificar o lançamento. E eu ia supervisionando esse aprendizado na medida que a própria máquina trabalhava. Neural networks. Aqui eu vou contar uma história do meu filho. Meu filho, quando fez 2 anos, ele começou a pegar as coisas, jogar para cima e via que as coisas caíam. Ele pegou uma caneta. A primeira coisa que ele jogou para cima foi uma caneta. Ele pegou a caneta, jogou a caneta para cima, a caneta caiu. Aí ele pegou um copo com água, como vocês estão vendo nessa foto, jogou o copo para cima e o copo caiu, quebrou, molhou tudo. E ele, sem estudar psicologia, Freud, etc., técnicas de manipulação, ele descobriu, ele aprendeu que o papai ficava zangado quando as coisas caem no chão, quando ele joga as coisas no chão. E ele aprendeu também que as coisas, quando jogadas para cima, caem, sem estudar a lei de Newton, matemática e nada do tipo. Ele aprendeu com um exemplo. A inteligência artificial foi criada por profissionais da área de ciências cognitivas, neurologistas e cientistas da computação. E o que eles começaram a pensar é, se o ser humano aprende com exemplos, por que a máquina não pode aprender com exemplos também? Então, hoje, uma máquina ela não sabe que um cavalo é um cavalo porque o cavalo tem 4 patas, um rabo, uma cabeça, etc. Ela sabe que um cavalo é um cavalo porque ela analisou milhões e milhões e milhões e milhões de fotos de cavalo. Na 1001ª, ela reconhece o padrão e diz que é um cavalo. Aprende com exemplos. A gente criou um neurônio artificial, que se chama Interceptron, que fica representado dentro do computador, e esses neurônios artificiais se relacionam para produzir esse conhecimento. Por isso que se chama redes neurais, neural networks. Assim como nós temos redes neurais no nosso cérebro, no nosso corpo, a máquina também tem redes neurais para conseguir aprender. E, por último, o Deep Learning. Uma coisa é você aprender que as coisas caem quando são jogadas para cima, uma outra coisa é você aprender a fazer um desenho, a fazer uma arte. Então, o Deep Learning é uma rede neural com muitos neurônios. Temos inteligência artificial, Machine Learning e o Deep Learning. Esse aqui é uma foto de um neurônio, uma estrutura super complexa. Uma rede neural simples tem poucos neurônios e o Deep Learning tem muitos neurônios. É graças a essa tecnologia do Deep Learning que a gente consegue produzir imagens, produzir texto e todo tipo de coisa que vocês vão ver aqui usando inteligência artificial. Toda a inteligência artificial generativa, essa inteligência artificial que gera coisas novas, ao contrário da preditiva, que prevê. A gente já usava inteligência artificial antes do ChatGPT, antes dessa onda toda. Quando você está no Instagram, existe uma inteligência artificial lá que tenta prever qual é o conteúdo que vai te deixar lá dentro, baseado no que você já consumiu e baseado no que pessoas parecidas com você também consumiram. Essa é a inteligência artificial preditiva. E a gente está agora na inteligência artificial generativa, que não só prevê, mas também gera novos conteúdos. Essa aqui é uma foto também que eu fiz com inteligência artificial. Ali está o prompt que eu usei. Eu pedi para ele fazer no estilo do Mondrian, um artista que eu gosto. Não é um conceito novo. Inteligência artificial, se a gente for pensar no conceito, remonta lá ao Teilhard de Jacquard, as primeiras calculadoras. E um grande marco foi em 1950, quando um inglês chamado Alan Turing escreveu um artigo chamado, esse que está aí, no departamento de filosofia e psicologia, chamado The Imitation Game. Ele começou pela primeira vez, a avaliar a possibilidade da máquina imitar os humanos, da máquina pensar como os humanos. Será que as máquinas podem pensar? Será que uma máquina de lavar pode pensar? Será que uma máquina de calcular pode pensar, além de simplesmente fazer conta? Avançando nesse estudo, em 1955, um grupo de cientistas da computação e neurologistas se reuniram em Dartmouth e escreveram pela primeira vez o termo inteligência artificial, quando o aprendizado pode ser descrito de forma tão precisa que a gente pode criar uma máquina que imita o aprendizado como um algoritmo. E criou-se o termo inteligência artificial, que ficou durante muito tempo restrito ao ambiente de jogos. Eu, como um bom nerd, sempre gostei muito de jogar, e quando eu não tinha um humano para jogar comigo, eu jogava com quem? Com a máquina, um NPC. E a máquina é uma inteligência artificial que tenta imitar um comportamento humano jogando comigo. Também no ambiente acadêmico, nas universidades, aí eu lembro de uma notícia do Fantástico falando que a inteligência artificial ganhou do Kasparov, o grande campeão de xadrez, mas era só uma promessa. A inteligência artificial não tinha um valor real na vida das pessoas. Eis que, ano passado, em 2020,
Fez um vídeo gerado com inteligência artificial também, pedi para ele gerar um vídeo de uma explosão no estilo do Coco Chanel. Ele colocou um carro da época dela, que foi a OpenAI, é uma espécie de Apple da inteligência artificial. Ela lançou um produto chamado ChatGPT, que é o iPhone da inteligência artificial, e criou uma nova categoria de produtos, que é a inteligência artificial generativa. Eu acabei de falar sobre ela. Esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Só lembrando, toda semana temos 2 vídeos. Até a próxima.